Boa. Eu gostaria de deixar aqui o meu bom dia para todos, da cidade de Botucatu, das adjacências, dos internautas que vão nos assistir posteriormente a esse nosso encontro. É uma gratidão poder levar adiante as reflexões da doutrina espírita, sempre ao nosso modo, à luz, né, do Espírito Emmanuel e da importância que esse Espírito tem dentro da doutrina. Eu trouxe uma reflexão que está presente no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, um livro que pertence à fase de Chico em que ele já se encontrava em Uberaba. Então, isso significa que é uma obra que traz um acolhimento em pequenos textos voltados à reflexão, voltados ao aprimoramento moral. E o Espírito Emmanuel, nesse livro, traz um capítulo específico chamado Recomecemos. Uma das coisas mais interessantes que nós pudemos notar nesse capítulo, nessa reflexão de Emmanuel, é justamente o título, né? É curioso notar que Emmanuel, ele não traz uma orientação, né? Recomecem vocês, mas ele fala, recomecemos nós. Ele se inclui nesse processo de recomeçar. E eu confesso a todos vocês que isso me chamou muito a atenção, porque nós temos muito o costume, né, de orientar o outro, de dizer para o outro o que o outro precisa fazer. E muitas vezes a gente se esquece de se incluir nesse processo. E veja, Emmanuel, um espírito que recebe o nome de benfeitor, né? Ele faz coisas boas, já está numa condição espiritual de benfeitor, um espírito que coordenou a consolidação da segunda fase da doutrina espírita. Então, não é um espírito qualquer, não é um espírito que apresenta uma condição qualquer. E quando ele vai trazer para a gente uma orientação, ele não diz o que a gente deve fazer, mas ele se inclui nesse processo. Recomecemos, né? Andemos juntos nesse processo. É evidente que essa característica de Emmanuel é uma escola aprendida do Cristo, que sempre, nunca deu ordem, mas sempre disse: me sigam, façam o que eu estou fazendo. Então, essa condição própria, né, do aspecto do título da reflexão chama-nos muita atenção. Agora, o que significa isso? Qual é a mensagem que Emmanuel nos traz sobre a condição do recomeço? E eu acho que isso é muito salutar para o dia em que nós estamos vivendo, para o momento em que nós estamos vivendo. A ideia de recomeço é a ideia de reconstrução, de recaminhar, né? Começar de novo, algo que é muito comum na nossa vida e que precisamos estar atentos, porque a ideia do recomeço é uma ideia constante na vida de todo espírita ou daqueles que buscam uma evolução espiritual. Recomeçar significa que a gente já tinha começado, por algum motivo fomos interrompidos em erros, em equívocos e precisamos caminhar de novo, reconstruir o nosso caminho. Fazemos isso todos os dias. Precisamos nos situar na própria condição da vida, que tem nos ciclos a existência do dia e da noite, e toda vez que a gente acorda, que o corpo acorda, vindo do sono físico, é um novo recomeço. A vida é feita de ciclos, e esses ciclos incluem recomeços, novos caminhos, novos olhares, e a ideia do recomeço é muito característico do espírita que entende ser um espírito em evolução e que o caminho é feito de escolhas, e as escolhas nem sempre são escolhas corretas. É evidente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algo muito importante. Quem é que recomeça? Né? Qual é o espírito que precisa recomeçar? É o espírito que
tem na sua capacidade a escolha. E qual é o espírito que não recomeça? É o covarde, é aquele que não toma decisão, é aquele que não escolhe, é aquele que vive com medo de caminhar. Então, é um mérito e não um demérito ter de recomeçar. Então, acho que isso é importante a gente entender. É um mérito recomeçar, o que significa que quando recomeçamos, é próprio da condição do espírito que toma a decisão. E quem não toma a decisão é o espírito imaturo, ainda covarde para a vida, que não caminha, né? A caminhada é própria do indivíduo que busca essa evolução espiritual. Portanto, quando o Emmanuel nos lembra que precisamos recomeçar, ele está nos lembrando, somos espíritos em evolução, o ensinamento e o caminho espiritual é tomado caminhando, tomando decisões, e temos a consciência de que não tomamos as decisões corretas sempre. Portanto, recomeçar é próprio da condição humana, faz parte do crescimento. O aluno, se pudermos aqui construir uma simbologia, o aluno na sala de aula recebe a aula, a teoria. Os exercícios, a prova, a aplicação é a prática. O professor, ele já sabe que o aluno vai errar em algum momento. E é no erro, na percepção do erro e na oportunidade de uma nova prova é que o aluno aprende. É na tentativa e no erro que a lição, que o conhecimento é assimilado. Portanto, toda vez que a gente pensa na nossa vida num recomeço, nós estamos nos lembrando de que esse é o processo de aprendizado, recomeçar. O que nós não podemos é nos acovardar diante dos erros, diante dos deslizes, diante das escolhas equivocadas e viver eternamente uma culpa por termos errado. Não, de forma alguma. Dentro de todo o arcabouço teórico e prático existente na doutrina espírita, nós temos os exemplos de inúmeros irmãos espirituais que recomeçaram e que são exemplos para a gente. Nós podemos começar até mesmo pelo próprio Emmanuel. Acredito que o fato dele ter colocado o verbo na primeira pessoa do plural, nós recomecemos, nós, indica que ele também quer nos lembrar de que ele teve que recomeçar. Podemos nos lembrar, por exemplo, que o Espírito Emmanuel, no começo da sua caminhada espiritual, que nos é possível conhecer, foi um espírito muito arrogante, de um conhecimento teórico, mas muito pouco prático para a vida. Vamos nos lembrar que na obra inaugural dos romances, que o próprio espírito benfeitor trouxe pelas mãos de Chico Xavier há 2000 anos, ele nos lembra que foi um senador romano, Públio Lentulus, que diante de Jesus optou por um caminho arrogante e individual. Ele não acreditou na palavra do Cristo que foi dita na frente dele. E ele teve que recomeçar a sua caminhada, trazendo para a gente todo o seu percurso de sofrimento, pelo menos em 2 encarnações, como Públio Lentulus e como escravo Nestório. Emmanuel nos lembra como o seu recomeço foi importante para a sua própria vida. Acho que esse é um ponto importante para a gente poder refletir, porque o espírito benfeitor Emmanuel, quando ele nos traz ensinamentos e reflexões, ele não faz isso sob a condição de um espírito puro e que nasceu puro. Ninguém nasce puro. Todos nascemos simples e ignorantes. O Cristo nasceu um dia simples e ignorante e chegou à sua evolução espiritual. Emmanuel nos lembra que ele também. Antes de Emmanuel ser um espírito benfeitor que nos traz uma interpretação mais sensível da doutrina espírita, ele foi um espírito simples, ignorante, que em alguns momentos da vida, inclusive, negou o Cristo, o que trouxe para ele um caminho kármico muito mais doloroso. O convite de Jesus feito a ele, segui-lo, foi negado.
na sua arrogância, no seu despreparo, na sua imaturidade espiritual. E o que que o Emmanuel teve que fazer? Ele teve que recomeçar. E ele recomeça de modo doloroso, juntando os cacos do caminho quebrado, recomeçando a sua caminhada. E depois nos lembra, veja onde eu cheguei, recomeçando. Então, temos um exemplo muito interessante e que nós podemos, inclusive, usar como símbolo da nossa própria reflexão. Quando nós estamos numa situação de dificuldade, nos sentindo abandonados, nos sentindo solitários no caminho, cheios de culpa por termos errado o nosso caminho, nós podemos, na doutrina espírita, nos espelhar na caminhada de Emmanuel. O romance há 2000 anos e o romance 50 anos depois são livros importantes para mostrar justamente que a caminhada é feita de decisões de recomeços. Mas a gente não precisa ficar só em Emmanuel. Podemos nos lembrar, por exemplo, do espírito André Luiz, que também recomeçou. A jornada do espírito André Luiz, que nos é dada a conhecer, começa como um médico arrogante, prepotente, que abusou da sua saúde, que desencarnou como um suicida involuntário, que passou 8 anos no umbral até que ele pudesse ser reconduzido ao nosso lar e recomeçar a sua trajetória. As obras, todas as obras da série André Luiz, são obras que nos mostram um recomeço de André. E esse recomeço também é um exemplo, um símbolo para todos nós. Assim como Emmanuel, André Luiz tem a bondade de trazer para a gente a sua caminhada para servir de exemplo para a gente. Quando nós estamos num ambiente, numa psicosfera de derrotismo, de insensibilidade para as nossas próprias condições e, né, dentro dessa psicosfera de culpa, de tristeza, né, de falta de ânimo, de desânimo por conta dos equívocos da vida, André Luiz pode ser um espírito que nos sirva de exemplo. Ele também errou e ele recomeçou. A sua caminhada foi feita de forma muito dolorosa também, mas ele nunca deixou de acreditar na sua própria potencialidade. O que nos serve de exemplo para todos nós também, nunca deixarmos de acreditar na nossa própria potencialidade. Esse é um caminho interessante para a nossa vida. Um outro exemplo, e esse exemplo está mais perto da gente, porque aconteceu há muito pouco tempo. Chico Xavier. Vamos nos lembrar que no dia 4 de janeiro de 1959, por volta de umas 8, 9 horas da noite, Chico Xavier toma um trem de Pedro Leopoldo para Uberaba com a roupa do corpo, indo embora da sua cidade natal, porque percebeu que era preciso recomeçar. Em meio a um ambiente de equívocos, de decisões equivocadas, que geraram sofrimentos, que geraram tensões espirituais, a espiritualidade orienta Chico. Vamos recomeçar num novo ambiente, com uma nova psicosfera. E quem puder assistir a biografia de Chico Xavier, ou mesmo ler a biografia de Chico Xavier, é muito interessante esse momento da vida dele. Nos toca profundamente imaginarmos a sensação de um homem já feito, com 49 anos de idade, deixando para trás as roupas do guarda-roupa, os seus livros, a sua família, um legado espiritual que já existia, centros espíritas fundados, livros já consolidados, e sai com a roupa do corpo, toma um trem pela noite, vai até Uberaba, chega em Uberaba, é acolhido por Valdo Vieira. Valdo Vieira o leva para uma casa que Valdo tinha, que estava em construção. A casa que Chico ficou no dia 5 de janeiro de 1959 era uma casa que estava no Reboco, numa área rural. Para chegar até a casa, você precisava andar no meio do pasto, passar por baixo de uma cerca para chegar até a casa onde o Chico ficou. Então, veja,
O Chico recomeçou a sua vida aos 49 anos de idade, morando de favor numa casa que ainda não tinha sido terminada na construção, no meio de um sítio. Distava 8 quilômetros do centro de Uberaba até onde o Chico estava. E o que o Chico Xavier fez no dia seguinte que ele chegou? Uma reunião mediúnica na casa onde ele estava. E esse recomeço doloroso, solitário, sem condições de saber se aquilo ia dar certo ou não, fez com que o Chico recomeçasse a fase mais importante da doutrina espírita, dos livros de consolo e das cartas de psicografia, numa cidade que pôde acolhê-lo. Então, quando a gente olha para a segunda fase da vida de Chico, que foi determinante, porque logo depois Chico se consolida com as cartas de consolo, Chico aparece no primeiro Pinga Fogo em 71, em junho de 71. Logo depois, em dezembro de 71, Chico aparece no segundo Pinga Fogo e a doutrina espírita se consolida no Brasil todo. Quando a gente olha para o Chico no Pinga Fogo, sendo visto pelo Brasil inteiro, com picos de 83% de audiência na televisão na década de 70, a gente não consegue compreender que esse mesmo espírito recomeçou a sua vida há algumas dezenas de anos anteriores, indo morar numa casa de reboco, no meio do sítio, aos 49 anos de idade. Então a gente pode pensar, poxa vida, quem é que teria coragem de recomeçar dessa forma? Quem é que teria ânimo para seguir adiante, já na maturidade da vida, em situações em que muitas pessoas estão se aposentando? Chico estava recomeçando completamente a sua vida. E esse recomeço, essa coragem dele, foi determinante. É claro que ele não foi abandonado, a espiritualidade estava sempre do lado dele, mas a decisão é sempre dele, né? Emmanuel vai nos lembrar que o livre-arbítrio nos acompanha. No recomeço da vida, eu não ando sozinho, né? O recomeço da vida é sempre acompanhado de espíritos que nos ajudam, mas a decisão é nossa. É muito curioso porque Emmanuel vai chamar o livre-arbítrio, né, isso é muito interessante, ele vai chamar de santuário da independência sagrada. Olha que interessante, né? O recomeço, Emmanuel vai nos dizer, é carregado de um determinismo espiritual, muitas vezes precisamos recomeçar para corrigir erros de outras encarnações, mas a essência de todo recomeço é a decisão tomada pelo espírito de recomeçar. Então ele vai chamar de santuário da independência sagrada, porque é sagrada a independência do espírito de querer recomeçar ou não. E é claro, aqui nós deixamos de modo muito sensível um carinho afetuoso e um pensamento de muita luz a todos aqueles irmãos que não conseguiram recomeçar, que a independência sagrada foi subjugada por um determinismo do derrotismo, que acabaram tirando a própria vida, que acabaram se mergulhando nos próprios erros. E essa condição acabou levando muitos irmãos a perderem a própria vida. Porém, temos certeza de que todos eles terão oportunidades de recomeçar. Agora, nós que estamos aqui, vivos, ainda encarnados, diante da potencialidade da nossa vida, temos a possibilidade de recomeçar cotidianamente. E não podemos nos esquecer da dádiva que é o recomeço. Mas eu gostaria de trazer um pouco da reflexão de Emmanuel, a partir da obra chamada Palavras de Vida Eterna, e convidar a todos a refletirmos sobre esse capítulo, chamado de Recomecemos. Emmanuel começa a reflexão nos lembrando, não conserves lembranças amargas. Então, o primeiro chamado de Emmanuel é um convite a construirmos um novo caminho, mas que não olhemos para trás.
É interessante lembrarmos de que há uma lei dentro do universo, regida pela lei de causa e efeito e pela lei de reencarnação. Todos nós temos o direito de recomeçar. Todos nós temos o direito sacro de recomeçar. Mas é claro, todos nós também temos o dever de corrigir os erros que nos levaram aos equívocos, que nos colocou na condição de recomeçar. Então, dentro do processo do recomeço da vida, existem duas forças que podem ser consideradas a assinatura divina: o amor, a oportunidade do recomeço, e a justiça, a necessidade da reparação. O caminho do recomeço é feito por essas duas energias que nos acompanham, que nos moldam, que nos modificam, que nos educam e que nos transformam em espíritos melhores. O amor, a oportunidade do recomeço. A justiça, a necessidade desse recomeço ser também uma caminhada de correção de equívocos. Nós não caminhamos sem essas duas forças. E podemos entender que a assinatura de Deus é o amor e a justiça. Onde vamos, levamos juntos as forças do amor e da justiça. Agora, é claro, o recomeço, ele não é assim tão simples. Por quê? Para nós, queremos o amor, mas não a justiça. Para o outro, queremos a justiça, mas não o amor. E nessa dicotomia da vida, precisamos sempre equilibrar amor e justiça. O recomeço nosso também é uma condição sagrada do recomeço do outro. Se nós queremos a oportunidade de corrigir os nossos erros, de recomeçar com mais maturidade, também precisamos entender que outros devem ter essa oportunidade. Se não for na mesma vida, que seja na próxima. É por isso que precisamos ter um olhar de muito mais sensibilidade para os irmãos que erram, para os irmãos que tropeçam no caminho, e não só para as nossas condições. Então, Emmanuel nos lembra, no começo dessa reflexão, não conserves lembranças amargas. Deixe para trás o que aconteceu. É preciso, no recomeço, a caminhada para frente. E ele traz algumas situações desse caminho de tropeços na vida. Ele diz assim: viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Então, Emmanuel lembra, apesar de todas as forças contrárias, de todas as pancadas da vida, de todos os cortes, as feridas que a vida nos coloca diante dos equívocos, das escolhas, dos caminhos equivocados, das determinações da vida, o recomeço é bênção na lei de Deus. Ou seja, recomeçar é uma condição própria da lei divina. E ele começa a nos lembrar, dentro dessa reflexão, tudo o que no universo recomeça. Né? Então ele lembra a possibilidade da espiga de milho ressurge a cada semente. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte a cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. De janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo de trabalho. É como se tudo, diz Emmanuel, estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Ou seja, Emmanuel nos lembra que a vida em volta de nós nos lembra cotidianamente que tudo recomeça. Inclusive, nós temos esse direito. Portanto, não podemos ficar alicerçado nas discussões,
nos erros e nos equívocos, e muito menos ficarmos refém de um passado que nos persegue. O caminho é para frente. Houve erros, houve problemas, siga adiante. Passado, do passado cuida Deus, as forças renovadoras. Do presente, cuidamos nós. Emmanuel continua. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. A palavra do Cristo dizendo isso. Ou seja, não há possibilidade da gente pegar o passado e usar ele como construção do presente, a não ser que ele seja uma sublime fonte de educação. Por isso que ele diz, Emmanuel continua, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te, abandone o inútil. Tudo aquilo que fez a gente errar precisa ficar para trás também. Então, aqui, a gente tem um ensinamento interessante de Emmanuel, muito profundo. O que fez com que nós errássemos? Deixemos para trás tudo aquilo que fez com que nós errássemos. Recomecemos sem as cargas que fizeram com que nós errássemos. Então, os vícios, as desvirtudes, o orgulho, o preconceito, a arrogância, o individualismo, o narcisismo próprio do homem é que nos leva, é que o leva aos caminhos difíceis, tortuosos e equivocados. Então, Emmanuel nos lembra, é dada a oportunidade do recomeço, mas faça uma limpeza dessas forças que levaram-nos ao erro. Então, começando novamente, nos desvencilhando de todas aquelas energias que nos levaram a errar. Amizades equivocadas, escolhas equivocadas, forças que nos cercam equivocadas, pensamentos, condições materiais que nos levaram ao erro, precisam ficar para trás. São remendos velhos, são roupas que não servem mais. Diz Emmanuel, esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições que não são frutíferas, que não dão fruto. E ele fecha a reflexão dizendo, recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza. Aqui Emmanuel nos lembra, é preciso ter força de vontade para recomeçar, porque depende de nós. O caminho do recomeço é um caminho nosso e de mais ninguém. Precisamos, ao recomeçar, ter a força de dar o próximo passo. No processo do recomeço, somos abençoados, protegidos, guiados, mas no processo do recomeço, não caminham por nós. O caminho é nosso. O primeiro passo é nosso. Portanto, precisamos de força. Se nós não temos essa força de imediato, vamos buscá-la num centro espírita, num passe, numa água fluidificada, numa reflexão, mas é importante a psicosfera do centro. Quando nós precisamos de força para recomeçar, vamos buscar nos centros de dinamismo vibratório e energético, que são as casas espíritas. Aqui faço uma observação, as lives são muito importantes. As lives, como nós estamos aqui fazendo, nos ajudam com as chispas das reflexões, mas não abandonemos a casa espírita. O ambiente físico espírita é determinante. Se você precisa de cura, a live não vai te curar. A live vai lembrar você que você precisa ir ao centro espírita. A psicosfera de uma casa que tem 80, 90 anos de vida ininterruptos tem uma força vibratória transformadora maior do que a nossa casa, do que o computador, o celular, que vai nos ajudar numa reflexão. Então, é o esforço. Eu preciso do esforço de me deslocar até uma casa espírita, buscar forças para recomeçar. E Emmanuel fecha a reflexão dizendo, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta.
menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E aqui uma advertência do Espírito: as oportunidades não voltam. Portanto, cada vez que nós perdemos uma oportunidade, a próxima vem de modo mais demorado, de modo mais doloroso, com um esforço muito maior. Vamos nos lembrar de que Emmanuel teve a oportunidade, de frente ao Cristo, de mudar sua vida. Ele não aproveitou. E só depois de 50 anos, sendo um escravo, sofrendo muito, é que uma nova oportunidade lhe foi dada. Essa é a reflexão de Emmanuel, para que a gente não perca as oportunidades da vida. Por isso, o recomeço é muito importante. Nós temos a oportunidade do crescimento e, mais do que isso, nós temos a oportunidade do recomeço. Mas é muito importante que nós também possamos, junto da doutrina espírita, construir essa caminhada. Essa caminhada, ela não é sozinha. Nós não estamos sozinhos. Espíritos benfeitores, espíritos familiares estão sempre conosco. Esse recomeço é sempre acompanhado de bênçãos, de equilíbrio, de proteção. Mas o primeiro passo é sempre o nosso. O recomeço é um direito que todos nós temos. Assim como o erro, faz parte da vida. Não fiquemos presos nos erros do passado, mas caminhemos. Esse é o ponto fundamental da nossa vida. E a doutrina espírita, através das reflexões de Emmanuel, nos lembram todos os dias de que podemos nos inspirar em personagens muito singulares que ofertaram a sua própria vida para nos lembrar de que eles também recomeçaram. E isso significa que nós também temos a oportunidade do recomeço. O recomeço é sagrado. Todos, absolutamente todos os espíritos que nós conhecemos hoje como benfeitores, um dia foram espíritos que também precisaram recomeçar. Não há nenhuma vergonha no recomeço. A vergonha é a covardia de ficarmos sempre parados. Essa é a reflexão que trazemos hoje. Agradecemos imensamente a oportunidade de trazer um pouco de Emmanuel a todos nós e que a doutrina espírita nos ilumine sempre. A gente tem a gente tem uma tendência, né, a ficar na zona de conforto, né? Fazer as mesmas coisas, viver do mesmo jeito, ter os mesmos comportamentos, né? Nos cercar das mesmas coisas. Mas, assim, o que a maturidade me trouxe foi que, se a gente não recomeça, a vida recomeça. E aí é um pouco mais doloroso, né?